O impermeabilizante para peça de cerâmica funciona de verdade? Qual é o melhor do mercado? Como utilizar? É tóxico? Assiste esse vídeo que eu vou te explicar. Toda vez que eu recebo uma pergunta, Flávia, você aplica cera na peça? Como que você faz? Eu explico, respondo, gravo o vídeo, fiz reels e tal, beleza. Mas dessa vez, ao receber a pergunta da Rosalie, me deu uma luz. Essa pergunta foi um gatilho, porque eu percebi a quantidade de materiais que são identificados como impermeabilizantes e as diferentes funções de cada um deles. Obrigada, Rosalie, por me dar esse insight, e é por isso que esse vídeo vai dedicado para você. Eu vou te responder com maior propriedade e também esclarecer todos os materiais que a gente tem. Ah, mas como assim que todos esses materiais? Ao buscar os elementos para mostrar para a Rosalie e para elucidar a minha resposta, eu percebi que nós temos dois grupos de materiais que nós chamamos de impermeabilizante. E que um desses grupos a gente utiliza nas peças ainda cruas, para fins decorativos, e outro grupo a gente utiliza nas peças que já estão prontas para de fato impermeabilizar essa peça durante o uso dela enquanto cerâmica. Este é o primeiro grupo que nós utilizamos na peça crua. Podemos utilizar para dois motivos diferentes. Quando nós vamos esmaltar a peça, por banho ou por imersão, e queremos que uma parte da peça não receba esmalte, nós aplicamos esse tipo de impermeabilizante para isolar essa área. E depois que é aplicado, aguardamos uns minutos, dependendo do material demora um pouco mais, um pouco menos, e então a gente faz a esmaltação por banho ou imersão. Geralmente, nessas partes onde tem esse material impermeabilizante, fica alguns pontinhos de esmalte. Esses pontinhos devem ser retirados com uma esponja úmida, porque em determinado momento da queima, esse material impermeabilizante vai embora, ele volatiza. Se esses pontinhos não forem retirados, é esmalte, ele não vai embora, ele vai ficar grudadinho ali e ele vai vitrificar. Pode ser, inclusive, um efeito de esmaltação, mas se você não quer que ele fique ali, você passa uma esponja úmida, retira esses pontinhos de esmalte e você vai ter uma área que não tem perigo nenhum de grudar na prateleira do forno. O mais comum que nós temos nessa área de isolamento é a cera. Pode ser cera em lata, a marca não importa, cera poliflor, cera inglesa, é o que o pessoal aqui mais utiliza. Para essa finalidade de selar uma superfície da cerâmica para não cair o esmalte, eu particularmente prefiro utilizar o impermeabilizante da Arte Brasil. Pela situação da embalagem, você pode ver que ele dura muito, porque eu uso bastante, mas é um pinguinho de nada que a gente passa. Honestamente, eu não tô ganhando nada da Arte Brasil para falar isso, eles nem sabem que eu tô fazendo esse vídeo. Entre esse impermeabilizante e as ceras, eu fico com esse. Porque as ceras comuns, elas não impermeabilizam tão bem quanto esse daqui. E o fato é que essas ceras acabam deixando muito mais pontinhos de esmalte, elas repelem menos e me dão mais trabalho e às vezes até dor de cabeça, porque ficam resquícios de esmalte. Outro material que o pessoal também gosta de utilizar para essa finalidade é a vaselina. Seja ela vaselina líquida ou em pasta. Eu já vou te falando do material e já vou falando também a minha opinião. Eu não gosto de usar a vaselina para essa finalidade. Por quê? A vaselina líquida e em pasta, elas demoram muito para secar. Se você encosta o dedo na vaselina enquanto ela ainda está úmida, o que eventualmente acontece,
e encosta numa parte da peça que não deveria ser selada, essa peça vai ter que ser novamente biscoitada, ou no meu caso, impede que eu faça a monoqueima, porque eu tenho que biscoitar, porque somente depois de determinada temperatura no forno, por volta de 700, 800 graus, é que essa vaselina vai ser eliminada, vai volatilizar e eu vou poder esmaltar aquela peça sem o risco dessa parte onde encostou a vaselina sem querer, deu um defeito na esmaltação. E o fato é que não adianta lavar com sabão, não adianta esquentar a peça no forno da sua casa. Você tem que queimar o biscoito novamente para que a cera e a vaselina sejam expelidas. Aqui estão os equivalentes em impermeabilizante, são ceras importados. Essas são as que eu conheço e com certeza existem muitas outras, mas eu vou falar do que eu sei. Essa daqui eu comprei nos Estados Unidos, dessa marca Aftosa, ela é muito boa. Essa daqui é uma alemã. E essa daqui é uma americana também, da marca Meiko. Todas elas são ceras impermeabilizantes que equivalem a esse produto aqui da Arte Brasil. Esse é um material importado e esse é um material nacional. Por que que eu tenho o importado e o nacional? O importado é melhor? Não. Na verdade, eu acabo usando no meu dia a dia esse aqui mesmo. Eu tenho porque lá no início, quando eu fazia cerâmica, e esse daqui você pode ver que ele tá até meio judiado assim. Esse eu ganhei de uma pessoa que me falou: essa cera é muito boa para você esmaltar as peças e proteger os pés. E daí eu comecei a usar e na sequência eu procurei o equivalente nacional. Essas duas aqui eu tenho porque eu trabalhei com essas num ateliê, aqui um ateliê austríaco e aqui um ateliê brasileiro, e eles só trabalhavam com essas marcas. Então eu recebi esse material para poder ensinar e usar na demonstração as marcas do ateliê. Todas elas têm a mesma função e funcionam bem. Bem melhor do que a cera de chão, que eu particularmente não gosto. Tem outros dois materiais com os quais eu já trabalhei para impermeabilizar o pezinho das peças, que são a parafina derretida. Pega uma vela comum, derrete em banho-maria, aquilo fica líquido, e aí você coloca a xícara assim, e ela impermeabiliza. Trabalhei no ateliê em que eu fiz um estágio, não trabalho com isso na minha casa, porque dá trabalho para derreter, pula água, eventualmente na parafina você tem que jogar tudo fora, a gente acaba se queimando, muito trabalhoso para o meu esquema aqui, eu preferi não usar isso. E no Japão, a Sensei utilizava uma parafina que você já compra ela líquida, você não precisa esquentar ela. Eles colocam algum material que mantém ela líquida e não deixa ela endurecer como a nossa parafina, que é a vela derretida. Esse material eu nunca encontrei no Brasil, então obviamente que eu não uso ele. Esses são os materiais que eu conheço e que estão largamente disponíveis aqui no Brasil e que são utilizados mais para essa finalidade, de proteger o pezinho da peça ou áreas que você não quer que ela seja esmaltada para não grudar na prateleira ou não grudar uma parte na outra. Com esses mesmos materiais, nós podemos ter uma segunda finalidade, que seria a parte decorativa das peças. Para isso, o impermeabilizante, que também é conhecido por cera, é uma das ferramentas mais usadas. A gente passa essa cera ou impermeabilizante e o esmalte não vai grudar ali e com isso a gente consegue diferentes efeitos. Que tipos de efeitos? Tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro como fazer o esgrafito utilizando cera. Eu passo uma camada de engobe, depois eu passo cera em algumas partes, esgrafito a cera e vou aplicar outra camada por cima, seja de engobe ou de esmalte, e onde não tem cera, onde ela foi retirada pelo esgrafito ou onde ela não foi aplicada,
esse esmalte vai penetrar. Onde tem a cera, esse esmalte não vai grudar, esse engobe não vai grudar e vai ficar aparecendo a parte de baixo. Essa é uma função. Outra função, a gente desenha folhas, figuras variadas, passa cera nessas figuras e esmalta a peça inteira. Na parte onde tem essas figuras que você passou a cera em cima, vão ficar gotículas. E você não tira essas gotículas. A hora de queimar, essas microgotículas ficam ali enfeitando a sua peça. É uma outra finalidade, uma técnica que depois a gente pode até vir a fazer aqui no YouTube para você ver com detalhes. Ainda na parte de decoração, tem um outro material que a gente pode utilizar, que é o látex. O látex tem a mesma função de repelir o esmalte e o engobe, porque esses materiais, eles são hidrorrepelentes, eles repelem tudo que é a base de água, o nosso esmalte e o nosso engobe. A diferença entre o uso do látex e o uso da cera ou impermeabilizante é a seguinte: a cera ou impermeabilizante você vai deixar na peça e durante a queima ela vai ser queimada e ela vai volatizar, ela vai embora. O látex não. O látex você não pode deixar. Você puxa depois o látex como se fosse uma borracha assim, porque se você deixar ele na peça, ele vai ficar todo grudado durante a queima e ele vai estragar a sua peça. Então, látex a gente aplica, deixa ele secar, passa o esmalte ou engobe por cima e depois puxa o látex. A cera ou impermeabilizante, seja qualquer que for, a poliflor, a inglesa, as importadas, você vai deixar na peça, vai queimar tudo junto e ela vai embora na queima. Depois que você já utilizou esses materiais na peça que está crua ou na peça que está no biscoito, você esmaltou, passou o engobe, fez a sua decoração e vai colocar a peça no forno. E essa peça vai ser queimada. Agora a peça está pronta. E neste momento você pode utilizar alguns produtos do segundo grupo de impermeabilizantes. Tcharam! E aqui está o segundo grupo. Esses materiais são aplicados na peça já pronta, já queimada. Vou te apresentar cada um deles e a sua finalidade. Resinas de construção civil. São materiais impermeabilizantes utilizados normalmente em telhas, tijolos, concreto aparente, fachadas, muros e pedras naturais. Elas devem ser utilizadas em objetos decorativos, jamais para utilitários. Quando você faz assim, olha, um racunu, um sagar, uma escultura que precisa de um certo impermeabilizante, seja para a cor não sair, seja para o toque ficar mais acetinado, você pode utilizar esse tipo de resina aqui. Elas são tóxicas e jamais devem ser utilizadas em pratos, copos, xícaras ou qualquer outra coisa que tenha contato com água. Passear numa loja de construção civil é praticamente um shopping center para o ceramista, a gente adora. Descobre vários tipos desses materiais, resinas para cimento queimado, resina para aquela pedra ardósia, todo esse tipo de material, ele pode ser utilizado somente para fins decorativos. Passou um engobe numa peça e ele está um pouquinho áspero e acaba atraindo muita sujeira, acaba acumulando poeira, você quer dar uma impermeabilizada? Beleza, mas só para essa finalidade. Nunca, nunca, nunca para utilitários. Tá certo, mas e se eu tenho uma peça que vai ser um prato, que vai ser uma boleira, e eu tenho apenas partes da peça esmaltada e as outras partes estão direto na argila? Se eu colocar um bolo com calda de chocolate aqui, ou se eu comer uma massa com molho de tomate num prato desse, vai manchar a argila. E se eu tenho
uma outra peça em que apenas uma parte dela é esmaltada. Se escorrer o café aqui, vai manchar. E o bumbum da peça, a parte de baixo, eu não quero que ela tenha aquela coisa que raspa na mesa e risca a mesa, o balcão da cozinha. Como eu faço para ela ter esse toque assim, acetinado, sedoso, gostoso e ao mesmo tempo impermeabilizado? A primeira coisa que eu aprendi a utilizar na cerâmica foi o óleo mineral. É um material que você compra na farmácia. Ele era largamente recomendado para bebês que tinham prisão de ventre, apesar de na bula estar escrito que ele deve ser ingerido por pessoas com mais de 6 anos. Ele é de uso oral tópico, completamente atóxico. Esse foi o primeiro material que eu aprendi a utilizar para essas peças que vão ter contato com comida, porque não há problema e nem risco nenhum se eles encostarem na língua, se eles forem ingeridos. A única questão é que, com o tempo, eles saem da peça. Se você lava a peça na máquina de lavar louça, se você coloca a peça no micro-ondas, se você esfrega, esse uso constante vai fazendo com que o material vá sendo levado embora. E aí, constantemente, você tem que reaplicar o óleo mineral, o que fica meio dificultoso se você dá ou vende a peça vai ter que ir com um manual de instrução. Então, eu parei de utilizar e comecei a utilizar outro material natural. Cera natural em flocos, tá aqui. Essa cera natural pode ser cera de abelha ou cera de carnaúba. Essa cera pode ser comprada em produtores específicos de cera e atenção, ela tem que ser natural. Para receber a lista de fornecedores, você pode clicar aqui no descritivo que você vai ser direcionado para uma página de conteúdos exclusivos, onde você faz o seu cadastro e recebe por e-mail um link onde você vai acessar uma série de conteúdos exclusivos, dentre eles uma lista de fornecedores que está sempre atualizada. Muito bem. Por que ela tem que ser natural? Porque quando você for na loja de material de construção, você vai encontrar uma lata escrita cera de abelha, micro cera de abelha, cera de carnaúba. Ela já vem em pasta preparada para aplicação. Essa cera, ela não é 100% pura, ela já está misturada com materiais e resinas que mantêm ela nesse estado pastoso, porque ela in natura endurece dessa maneira aqui. Esse material misturado, ele pode ser um material tóxico e ela não deve ser aplicada nos objetos utilitários. Então, antes que você me pergunte, a cera que vem na lata, já pronta em estado pastoso, eu não sei exatamente quais são todos os componentes que estão ali e não posso te garantir que ela não seja tóxica. Garantia de que não é tóxica e pode ser utilizada é a cera em flocos. Tem diferença a cera de abelha e a cera de carnaúba no tocante à qualidade? Não. Ambas são muito boas e elas selam de fato a superfície. Existem outras ceras naturais que também são utilizadas na nossa cerâmica brasileira. Uma dessas ceras naturais típicas da cerâmica brasileira é a que é utilizada pela cerâmica da Vargem do Tanque. Inclusive, tem um vídeo aqui no YouTube contando todo esse projeto da cerâmica na Vargem do Tanque e todo o processo, desde a extração de argila, a modelagem e a aplicação da cera. Essa cera e a mistura que é feita é um segredo dessa comunidade tradicional da cerâmica. Essa caneca eu tenho há uns 8, 9 anos. Você pode ver que ela está até lustrosa ainda. Ela foi queimada num forno pré-colombiano, daquele modelo de tiro direto, numa queima que chega entre 850 e 900 graus. E a cera, ela realmente impermeabiliza a superfície, não permitindo mancha. Eu uso essa caneca para tomar café, você pode ver que não tem nada de mancha, ela não absorve nada. Eu lavo na máquina de lavar louça, coloco no micro-ondas e a cera permanece intacta.
mas esse é um segredo delas. Eu posso te contar o meu segredo, que não é segredo nenhum. Eu uso cera de carnaúba. Por que eu não uso de abelha? No começo eu usava cera de abelha. Entretanto, eu comecei a fornecer cerâmica, peças, para uma empresa vegana. E os veganos, eles não consomem nenhum tipo de produto que tenha envolvimento com animais. A abelha e a cera não estão no cardápio dos veganos. Então, eu fui pesquisar outros tipos de ceras que me dessem o mesmo resultado, a mesma qualidade, durabilidade, e cheguei na cera de carnaúba. E alguns anos atrás, eu fui passear em Lençóis Maranhenses e descobri que a cera de carnaúba é um dos produtos de exportação que o Brasil está tendo e que está salvando lá o pessoal no Nordeste, nessa região dos Lençóis Maranhenses, porque é uma cera muito utilizada para selar equipamentos de computador. Ela tem uma durabilidade muito grande, ela é totalmente atóxica, totalmente natural. Então, eu derreto a cera de carnaúba em banho-maria, aplico ela na peça. A peça, para receber a cera, esse tipo de cera natural, ela tem que estar quente. Então, a peça é aquecida a 120 graus mais ou menos. Aplico a cera e dou um lustre com um paninho branquinho, lisinho, de modo que fica bacana para você utilizar. E é isso que eu utilizo nas minhas peças para selar. Mas não parou por aí não. Tem outros produtos que você pode utilizar se você não quer ter todo esse trabalho. A indústria cerâmica está aí para ajudar a gente. E há selantes, uma empresa chama de selante, outra empresa chama de impermeabilizante, mas o fato é que esse tipo de produto tem a mesma finalidade. Ele é aplicado na peça que já está pronta, na peça que já foi queimada, que está prontinha. A primeira notícia que eu tive desse tipo de material era de um produto fabricado lá na Austrália, que na tradução chamaria quartzo líquido. Fiquei atrás desse material por uns anos e graças a Deus hoje nós temos no Brasil esses dois produtores. Pode ser que haja mais, mas eu honestamente não conheço e esses dois produtos eu já utilizei e posso afirmar que são muito bons. Esse selante cerâmico é da Nova Farias e o modo de aplicação dele é deixar ele num recipiente, você coloca a peça e a peça fica por alguns minutos ali submersa nesse selante para que ele realmente seja absorvido pela cerâmica. Quando você adquire o produtor, o Rafael, ele te dá uma tabela de quantos minutos para cada finalidade. Utilizei, gostei, por isso estou compartilhando com você. Esse produto aqui é da Oxid, que o Léo trouxe para eu experimentar e desde então eu estou realmente utilizando porque ele é muito bom. Ele tem uma outra forma de aplicação. A gente passa com pincel, espera um pouco e ele realmente impermeabiliza a peça. Boa tarde, estamos fazendo o teste com a nossa Flávia do impermeabilizante. Vamos ver como que ficou, Flávia? Vamos ver, eu passei metade. Olha isso. Dá pra ver direitinho onde eu passei e onde eu não passei. Você gostou, Flávia? Nossa, cara, fenomenal. Ó. Incrível. Aí, galera, ó. Realmente selou, ó. Dá pra você ver com o lado de cá. Ambos produtos, segundo informações dos dois fabricantes, são atóxicos e podem ser aplicados em utilitários. Para maiores informações, você pode procurar esses fabricantes que são nacionais e eu vou deixar o contato de todos eles aqui, do Léo da Oxid, do Rafael da Nova Farias, do Caio da Arte Brasil, que vende esses dois aqui. Também vou deixar o contato da Zeramix, que representa aqui a Meiko no Brasil. E para os demais materiais importados, você pode acessar
o link para a lista de conteúdos exclusivos para pegar os contatos de lojas no exterior que vendem produtos cerâmicos. Eu espero com isso ter respondido de forma bem completa a questão da Rosalie, no tocante a que tipo de material impermeabiliza a peça. E espero ter ajudado você também no seu trabalho do dia a dia, no seu desenvolvimento da peça cerâmica, seja para impermeabilizar uma superfície para ser esmaltada, para conseguir um efeito decorativo ou para selar a superfície de um objeto que não deve de forma alguma absorver umidade. Uma boa semana para todo mundo, muito obrigada por assistir, por apoiar o canal. Deixa seu like, se você não está inscrito, lembre de se inscrever e também de compartilhar essa informação com outros colegas. Compartilha aí o link do vídeo, porque outras pessoas merecem saber isso que você acabou de aprender.